Que a graça, a paz e a unção de Cristo seja com todos. Inscreva em nosso canal, Pastor Antônio Carlos Davi. Compartilhe, deixe o seu like e nos ajude a divulgar mensagens que edificam. É sempre muito bom poder ouvir uma palavra cristocêntrica, cujo centro é Cristo. E muitas pessoas precisam sempre de ouvir uma boa palavra, que a nossa palavra possa produzir edificação para as pessoas que nos ouvem. E isso faz muito bem. Eu quero hoje falar sobre a grandeza da humildade. A grandeza da humildade. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, a parte C do versículo, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A Bíblia relata uma história de Daniel. Nós ficamos impressionados com a humildade de Daniel. Daniel foi levado cativo, e lá no cativeiro ele foi muito determinado, até na alimentação. E lá ele teve alguns amigos fiéis a Deus. E ele não se tornou um adorador solitário. Ele tinha uns amigos que pudessem auxiliar. E a Bíblia fala que Nabucodonosor convidou Daniel para dar a revelação e a interpretação de um sonho. E isso não fez com que Daniel tivesse orgulho algum por ter o convite do rei. E também Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele fez um grande banquete. E nesse grande banquete, ele pegou utensílios do templo em Jerusalém e levou para que pudesse ser utilizado nesse banquete que ele o fez. E na hora da festa, de repente, aparece uma escrita na parede, uma mão misteriosa. Começa a escrever. E o rei Belsazar ficou assustado. O que será isso? E foi à procura de Daniel, o servo do Deus Altíssimo, e perguntou para Daniel sobre a interpretação daquela escrita. E Daniel foi fiel na mensagem e falou sobre o orgulho de Nabucodonosor, seu pai, o pai de Belsazar, um homem orgulhoso, um homem que levou à idolatria, que acreditava nas imagens de escultura e tinha como crença isto, um homem prepotente, e era tão prepotente que ele foi levado para comer nos pastos como animais. E Belsazar não fez nada diferente, teve a mesma prepotência e o mesmo orgulho. Daniel levou esta mensagem para Belsazar. E quando Daniel falou sobre as orgias, sobre a idolatria, sobre o orgulho, sobre a prepotência de Belsazar, que ele tinha dado sequência ao orgulho do seu pai, e naquela mesma noite, Belsazar morreu. Eu quero chamar a tua atenção sobre isso, assim como Daniel falou para Belsazar sobre o orgulho, não é? Sobre a exaltação. Nós não podemos ter de espécie alguma a arrogância. A nossa crença não tem que ser a um outro Deus a não ser o Senhor Criador do céu e da terra. A Ele toda adoração. É necessário que glorifiquemos o nome do Senhor. Nabucodonosor, ele foi comer com os animais. Ele recebeu o orvalho do céu no meio das pastagens, devido ao muito orgulho. E aquela escrita que Daniel deu a interpretação, ele estava avisando que o reinado de Belsazar estava chegando no fim. E como eu disse,
foi naquele dia. E eu quero nesta oportunidade dizer que quem é humilde e quem coloca, quem depende de Deus e glorifica a Deus, esta pessoa, Deus concede graça, Deus concede unção, Deus concede misericórdia, que possamos ter uma vida de humildade, uma vida de dependência de Deus, uma vida tomada pelo Senhor, que os nossos atos glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. Deus se agrada de tudo isso. E esta tem que ser a situação minha, tua, nossa, da humanidade. Ser humilde. Jesus falou uma parábola de 2 homens que foram orar. E um deles disse: Senhor, eu sou dizimista, eu contribuo, eu não sou tal como aquele ali, miserável pecador, eu sou diferente. E o outro companheiro veio orar e nem conseguia olhar para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Esse segundo voltou com a resposta. A oração dele foi respondida porque teve humildade. Glória a Deus! A humildade é bonita e cabe em qualquer lugar. O nosso mestre, quem é o nosso mestre? O nosso instrutor, o nosso professor, Jesus. E ele fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está vivendo uma vida de humildade? Eu quero lhe parabenizar. Deus seja glorificado por tua vida e por nossa vida. Mas você tem sido igual Belsazar, prepotente, orgulhoso, olha por cima? Escolha hoje a boa parte, ser humilde. Para Deus, grande é quem é humilde. Os discípulos estavam arrazoando entre si, procurando quem era o maior. E Jesus chamou o menino e diz: aquele que não fizer tal como esse menino, não pode ser exemplo. Entendeu? O reino de Deus não é assim. Jesus falou: sigamos a humildade, sejamos como Daniel, e nunca como Nabucodonosor e nem Belsazar. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Faz-nos humildes, tira de nós todo orgulho, toda inveja, toda prepotência e todo rancor, e possamos sempre ser humildes na tua presença, reconhecer as nossas faltas, os nossos erros e as nossas limitações, sempre entender o próximo. Ajuda-nos assim, porque esta é a tua vontade, Senhor, que amemos uns aos outros e consideremos os outros superiores a nós. Sendo assim, o teu nome é glorificado, que todos sejam grandemente abençoados por ti. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, e foi uma honra e uma alegria sempre falar uma palavra cristocêntrica a todos. Não se esqueça, juntos nós somos mais fortes.